eu fiquei curioso que eu vi algumas pessoas que não são cristãs ou não especificamente são crentes, falando sobre esse livro. E eu tive a curiosidade de assistir ali o podcast. Meus irmãos, a visão que o ímpio tem, que aquele que não serve a Deus tem sobre morrer sem nada, é totalmente contrária do que diz as Escrituras, irmãos. Quando o tema já leva para isso, mas eles sempre vão dar um jeito, não, mas você tem que ter uma segurança, não, mas você tem que ter uma reserva, não, mas você tem que... E com isso eu não estou dizendo, irmão, para você ser inconsequente com o seu dinheiro, mas eu estou dizendo que você tem que lembrar que a fonte continua sendo uma só, Deus. A Bíblia diz que Ele é o autor de toda a riqueza, irmão. Quem escondeu os ouros, irmãos, as pedras preciosas nesse planeta? Quem foi que criou? Quem que escondeu? Foi nosso Deus, irmão. Foi nosso Deus. Toda a fonte de riqueza que existe, o petróleo, toda a fonte de riqueza, quem trouxe e fez a existência foi nosso Deus, irmão. Nunca se esqueça disso. Por isso, decida investir na obra do Senhor. Faça isso com alegria. Luiz até já tirou aí, Luiz. Ajuda nós, Luiz. Deixa coisa de oferta aí. De você que está na live, nos ajude, contribua. Esses são os meios. QR Code, chave Pix. Faça isso com alegria, em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus, irmãos, nessa noite. Eu convido você que trouxe a sua Bíblia, você que trouxe o papel, a caneta, vou insistir toda a pregação, amém? Traga a sua Bíblia, traga papel, traga caneta, anote, acompanhe, dificulte a vida do pregador, amém? Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, vamos ler do verso 1 até o verso 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, do verso 1 até o 11. A palavra do Senhor Jesus diz assim: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que se deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Feche seus olhos, irmãos, curve a sua cabeça, vamos pedir que Deus fale conosco através desta escritura, da exposição desse texto nesta noite. Senhor, a tua palavra foi lida e ela não é a minha palavra, é a tua. Jesus, este homem que fala, Senhor, esse homem, o expositor que está aqui externamente, que sou eu, é falho, meu Pai, mas o expositor que habita em mim é o próprio Deus, o Espírito, que deu, Senhor, esse texto a nós. Por isso eu te peço que o Senhor traga, Senhor, o sentido que o Senhor quer que a gente entenda, o sentido que o Senhor escreveu, para que a lição, a verdade, Senhor, afete e habite em nosso coração, Pai. O que as Escrituras nos diz, nos faça ser Senhor, cristãos verdadeiros, legítimos, sermos moldados através do que a tua palavra quer expor a nós nesta noite. Seja conosco para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Meus irmãos, alguns dias eu venho falando aqui, eu dei até uns flashes, né? Que eu gostaria muito de falar e tratar com a igreja sobre orgulho. Sobre o que é o orgulho, sobre como lidar com ele. E é algo que eu estudando um pouquinho essa semana, irmão, eu julgo que é um tema, na verdade, essencial para a igreja e para os cristãos, irmão. Aliás, estudando um pouquinho, eu colocaria o orgulho na prateleira de cima dos principais temas que os crentes deveriam estudar e olhar para a nossa vida e ver se está enquadrado em algo que o orgulho traz. E por que eu falo isso, irmão? Porque a gente tem que se lembrar que a origem do mal se deu por conta do orgulho. O diabo, Satanás, o nosso adversário, você lembra que Isaías relata o porquê ele foi expulso do céu? Na fala de Isaías, o diabo disse: eu irei e farei o meu trono ao lado do trono de Deus. Ele quis ser como Deus. É um sentimento de orgulho. E esse sentimento, depois que gerado, fez com que Deus lançasse ele e a terça parte dos anjos para fora do paraíso, para fora da comunhão. E a partir daquele momento, ele vira o opositor de Deus. E ele opera pela sua principal arma. Ele opera por aquilo que mais havia nas suas atitudes, que é o orgulho. A partir do momento que Deus cria o ser humano, como é que ele foi atentar Adão e Eva, irmão? Através do quê? Foi só comer a fruta? Foi só comer... Era maçã, né, irmãos? A Bíblia diz, né? Ah, não, a Bíblia não diz, né? Fica atento, hein? A Bíblia diz do fruto. Como é?
era só comer por comer? Não. O que ele usa para Eva? Quando vocês comerem, vocês serão como Deus. Aonde ele mexeu, irmão? No orgulho. Agora, irmão, se o orgulho fez com que o diabo caísse do céu, virasse opositor, se o orgulho fez com que Adão e Eva caíssem, e o pecado entrasse no mundo, e eles perdessem a comunhão com Deus, se o orgulho fez todo esse estrago, fez com que houvesse o primeiro homicídio. Qual foi o primeiro homicídio? Um irmão matou o outro, lembra disso? Caim matou Abel. Motivado por quê, irmão? O orgulho, porque Deus recebe a oferta de um e rejeita a do outro. Olhando isso, o orgulho vem e ele diz: Deus não pode receber a dele, a minha não. Eu tenho que matar o opositor que eleva o nível das ofertas assim. Eu tenho que matar, porque eu não alcanço, então eu tenho que matar, porque eu não estou apto. Olha só, irmão. E eu poderia continuar aqui, irmão, com a Bíblia toda, dizendo o que o orgulho motivou. Agora, irmão, se o orgulho fez todo esse estrago, vem fazendo esse estrago há mais de 5.000 anos, 6.000 anos, a gente não pode deixar esse tema em segundo plano. A gente não pode trocar o tema de atentar quanto ao orgulho por um tema de receba. Deus vai te tirar do deserto, você vai vencer. Não dá, irmão. Sabe por quê? Porque nós só seremos verdadeiramente vencedores quando a gente vencer o orgulho que habita em nós. Hoje é uma noite, é uma pregação que a gente olha para dentro de nós. E eu pesquisando sobre esse assunto, existe um livro publicado no começo dos anos 1900. Andrew Morrow é o autor. E o título é Humildade. E ele falando sobre o orgulho, irmão, ele falou algo que é pesado, irmão. Que eu achei pesado, mas precisa ser observado por nós. Esse escritor, ele disse assim: o tanto de orgulho que habita em nós é o número de anjos caídos que nos influencia. Mas o tanto de humildade que habita em nós é a quantidade de influência de Cristo Jesus que dirige a nossa vida. O que é o orgulho, irmão? Orgulho não é apenas uma coisa, mas há algo interessante sobre o orgulho. O orgulho, ele pode ir para várias vertentes. O orgulho pode ser algo, e aí eu acho que teria que mudar o nome da palavra, mas ele pode ser algo positivo. Que é onde você termina algo e você diz: consegui terminar. Você sente uma satisfação. Você diz: eu estou orgulhoso de mim mesmo. Agora, até nesses momentos, irmãos, até nesses momentos, a gente precisa parar e entender que nada provém de nós. Até nesses momentos, aí eu pego os homens como exemplo, que as mulheres, algumas vão saber também, né? Mas a satisfação, irmão, de você
ter algo para montar e você conseguir fazer. No final você diz, olha, eu consegui. Dá um orgulho, né? A Jéssica passa por isso também. Eu consegui. Olha lá, tá lá em cima, tá preso, tá montado porque eu fiz. É um orgulho, irmão. Agora, é claro que isso não vai nos levar à queda, mas com coisas maiores, uma empresa que eu montei e foi bem sucedida, ajuda a um amigo que eu dei e tirou ele de um lugar de dependência, de qualquer dificuldade. O que partir daí, irmão, a gente precisa entender que a gente foi apenas o instrumento que Deus resolveu usar. É pegar, irmão, voltar lá na construção da arca, irmão. Se eu perguntar para os irmãos aqui, quem sabe qual foi o primeiro dom que Deus deu na Bíblia? Alguém já pesquisou sobre isso? Foi louvor? Foi pregação? Alguém sabe? Já ouviu falar? O primeiro dom que você vê na Bíblia, que Deus deu, foi o dom de fazer esculturas. Para 2 homens, Ele deu esse dom de fabricar esculturas, artes, ferramentas. Ou seja, o que é o dom, irmão? O que é o dom? Presente. Então, se algo é feito através da minha vida, seja aqui pregar, seja louvar, seja expulsar um demônio, seja curar, seja no trabalho, alguém elogiar e dizer, meu Deus, eu nunca vi alguém que organiza as coisas como você, eu nunca vi um funcionário igual você, eu nunca vi, seja o que for, irmão, nós temos que transferir a glória o mais rápido possível e dizer, se não fosse o Senhor, se não fosse Ele para abrir meus talentos, minhas mãos, não abrir minha inteligência, o que seria de mim? Porque senão a gente cai num perigo de se tornar orgulhosos. E a Bíblia é cheia de experiências assim, irmão. Lembra de Saul? E é engraçado que a história de Saul se repete em muitos lugares. Porque quando Deus manda Samuel ir atrás do novo rei, Deus cria uma situação que na verdade Saul, procurando os jumentos do pai dele, encontra Samuel. E quando encontra, Deus diz, é esse, unge ele. O que Saul fala? Eu sou menor da minha casa. Minha casa é na periferia aqui de Israel. Não, Samuel. O caminho de entrada sempre se repete, é o da humildade. Eu não posso, eu sou fraco, eu não tenho condição. Aí, Deus, por sua infinita graça, diz, eu te escolhi, eu te capacitei, eu te levanto, eu faço. E a gente cresce na igreja, cresce profissionalmente, cresce como pai, como mãe. Deus permite isso, irmão. Como Saul cresceu no reinado dele. Mas chegou um momento que ele estava tão orgulhoso, que ele entra em lugares que não era para ele entrar. Daqui a pouco, ele está diante de um momento que eles têm que ir para a guerra. E antes de ir para a guerra, deveria ser feito um sacrifício. Mas quem é que faz o sacrifício? É o rei ou é o sacerdote? Era o sacerdote. E quem era o sacerdote da época? O mesmo Samuel que ungiu ele como rei. Daqui a pouco, Saul se achando,
Ele não lembrou que ele era pastor de jumento. Ele não lembrou que ele falou que era o menor. Ele não lembrou de onde Deus tirou ele, irmão. Ele pega e diz: traz aqui o boi. Samuel está demorando demais. Eu vou fazer esse trem aí. Sacrifica, entrega. Daqui a pouco lá vem Samuel. E diz: o que aconteceu aqui? Não, sabe o que é, Samuel? O povo já estava inquieto. Estava demorando demais. Eu sou o rei, né? Eu ofereci o sacrifício. Como se dissesse: eu posso tudo. O que Samuel fala para ele? Hoje, Deus rejeitou o teu reinado e vai colocar outro no teu lugar. Sabe por quê? A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Olha esse versículo, irmão. Ele é pesado demais. Mas o orgulho não é só se sentir prepotente, poderoso, arrogante. Isso é uma coisa do que o orgulho pode fazer. Mas sabe outra coisa, que é o que mais esses dias, irmão, tem me falado? Porque essa parte do orgulho a gente já conhece, da prepotência, da arrogância. Olha que pessoa orgulhosa, a gente fala, a gente já conhece. Mas a outra parte do orgulho, se não conhecemos, a gente finge que não conhece. Que é o quê? É a proteção que o orgulho traz. É a blindagem que o orgulho faz em nós. E eu pesquisando um pouquinho, irmão, eu vi que isso é algo que nasce através de uma defesa. A maioria das pessoas que se sentem ou agem com orgulho, o orgulho fala mais alto, é uma forma de defesa que ela criou quando foi rejeitada, quando foi humilhada. Automaticamente, ela cria um orgulho ali. E inconscientemente está dizendo: ninguém mais me humilha. Ninguém mais me rejeita. Por isso, se começa um relacionamento, ele vai dizer: eu vou terminar primeiro, não vou ser rejeitado de novo. Se está num trabalho, eu não vou esperar ser mandado embora, eu estou vazando. O que é isso? É uma proteção. E o que essa proteção traz? Olha aqui que entra algo terrível, irmão. Aqui que entra algo terrível. Essa proteção faz com que você não ouça mais ninguém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmão. Quem é que fala ao teu coração? Tem alguém que fala ao teu coração? Tem alguém que você para escutar sem ser o seu pai, sua mãe, seus filhos, seu cônjuge? Quem é que fala ao teu coração, irmão? Ou você diz assim: é eu e Deus, irmão. É eu e Deus e... Deixa eu te dizer, irmão, Jesus poderia ser só ele e ele aqui na terra, mas ele resolveu colocar 12 chucros do lado dele, 12 chucros que ficaram ali, porque ele decidiu agir em conciliação. Quem fala ao teu coração, irmão? Hã? E eu estou falando aqui, irmão, não pense que eu estou falando, eu não falo na posição assim, ó. Eu falo em causa própria. Porque eu não entendia isso, irmão, mas há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, eu fui acusado de ser orgulhoso. E eu era jovem, era menino, já caminhando com o Senhor. E eu fui acusado. E por não ter ninguém que falava no meu coração,
e ter essa barreira de proteção orgulhosa, eu falava, você está doido? Todo mundo fala, nossa, o Felipe é tão humilde. O Felipe é tão... Eu falava, eu orgulhoso? Só que foi passando o tempo, irmão. E eu fui entendendo que eu tinha sim dificuldade de ter um comando acima de mim. Eu tinha dificuldade de ter um patrão. Eu tinha dificuldade de receber ajuda. Ainda tenho, né? Às vezes, né? A Miki fala bastante. Minha mãe também. Deixa de ser orgulhoso, meu filho. Dificuldade de receber ajuda. Tudo isso é orgulho. Dificuldade de ouvir conselhos. Irmão, deixa eu falar. Receber conselho de quem já trilhou um caminho não é humilhação, é orgulho. E deixa eu dizer, se a gente não aprender a receber conselhos, a gente vai continuar batendo a cara. E quando acontece, sabe o que a gente vai falar? Ninguém está nem aí para mim. Ninguém está nem aí com as minhas causas. Não é assim, irmão? Ninguém quer saber de mim. Ninguém me procura para saber se eu estou bem. Ninguém me procura para ver se tem comida, se as contas estão pagas. Não é assim que a gente fala? Ninguém procura para saber se tem conta para pagar. Olha como a gente é orgulhoso. Só que a gente não conta da parte da história. É que um dia teve um WhatsApp, teve uma ligação, teve alguém dizendo, e aí, tá bem? Como eu posso ajudar? E aí, vamos sentar e organizar? Deixa eu te ajudar a organizar? O dinheiro eu não tenho, talvez, mas eu tenho aqui, talvez eu vou mostrar para você um caminho que você não viu ainda. Deixa eu te dizer, irmão, de fora as pessoas veem coisa que a gente não vê. Seja humilde. É noite de a gente quebrar o orgulho, irmão. É noite da gente quebrar o orgulho, porque o orgulho tem origem maligna. O orgulho tem origem no inferno, irmão. Essa palavra é pesada, irmão, mas eu quero que você saia daqui. Ela vai trazer cura para os seus relacionamentos, ela vai trazer cura para o seu casamento, ela vai trazer cura para o seu ministério, ela vai trazer cura para a sua finança. O orgulho, o tanto de orgulho que temos, é o tanto de anjos caídos habitando em nós. Isso é pesado. Isso é pesado. Quando eu ouvi isso, irmão, que esse escritor que é do século XIX escreveu, eu falei, meu Deus, parece que ele está falando de mim. Parece que ele está falando do tempo de hoje. Irmãos, a gente precisa entender que orgulho não é só isso. Não sentar para comunicar, não sentar para ouvir alguém, é orgulho. Com quem a gente está parecendo mais, irmão? Com quem a gente está parecendo? Olha esse texto que a gente leu. O apóstolo Paulo está aconselhando, irmão. Versículo 5, Luiz. Se puder pôr na Almeida. Olha o conselho de Paulo, irmão. Conselho não, aqui é uma ordem. De sorte que haja em vós um parecido, irmão. É um parecido? É um semelhante, é um sing-ling. Ainda 25. Que haja em vós o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi esse sentimento? 6, Luiz. Que
sendo em forma de Deus. Jesus precisava, irmão, eu falei isso aqui semana passada, Jesus precisava nascer de um ventre de uma mulher, ser amamentado por uma mulher. Deus está ali sendo amamentado, irmão. Deus está ali, está sendo trocado, limpo as suas necessidades por uma mulher, por um homem, irmão. Deus precisava disso? Cresce um pouquinho mais, vem para a carpintaria. Ô José, que arrogância, vai ficar em casa dormindo não, menino, vamos para a carpintaria. Um Deus que criou o universo, um Deus que organizou as estrelas, um Deus que disse para o sol, o seu lugar é aí, fica aí. Um Deus que disse para a lua, você vai governar as águas, você vai limpar as águas, fica aí, não sai daí. Um Deus que disse para a água, que existe mais água do que terra em nosso planeta, disse, o seu limite é aí, para aí. Esse Deus está dentro da carpintaria do Zé, irmão. Esse Deus está lá fazendo cadeira, mesa, sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas o que ele fez, Luiz, no 7? Olha o segredo aqui agora, irmão. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Algumas versões diz, humilhou-se a si mesmo. Outro ponto, irmão, o contrário de orgulho é humildade. Mas não a falsa humildade, irmão. Porque a gente não, né? Muitos acham que ser humilde é andar sempre com a roupinha rasgada, é sempre se fazer de coitadinho. Isso não é humildade não, irmão. O que é ser humilde? Um dos primeiros pontos que a gente precisa entender sobre humildade é tratar da mesma forma aquele que pode fazer alguma coisa para nós e por nós, mas tratar também aquele que não pode fazer nada por nós e não dar nada para nós. Jesus fala com Herodes, irmão, mas Jesus fala com mendigo. Aliás, as mesas que Jesus preferiu sentar foi as mesas dos pecadores, dos marginalizados. O que é humildade, irmão? Humildade não é pensar, grave isso, menos de si mesmo, menos em si mesmo, mas é pensar menos de si. Há uma diferença. Humildade é você, como esse texto diz, saber, eu preciso ter minha vestimenta, minhas roupas, mas talvez o meu próximo está perto de mim, precisa também. Eu não preciso de 20 camisetas, eu posso ter 5 e distribuir 5 para os meus irmãos. Irmão, tem mulher que parece centopeia, irmão. Você abre o armário, meu Deus do céu. Aí se tem uma festa, tem que comprar sapato que eu não tenho. É o quê? É o quê? Humildade é pensar, irmão, menos de si. Sabe o que é humildade, irmão? É saber que, e eu vivi isso, esses quatro meses aqui, irmão. Se eu talvez não recebi uma ligação de alguém, se eu talvez não recebi uma visita de alguém, é porque esse meu irmão também tem dificuldades.
E talvez a dificuldade dele seja maior que a minha. E talvez, eu deixando o orgulho de lado, uma pessoa orgulhosa fala o quê? Também não vou querer saber de mais nada. Não quero saber de mais nada. Que se vire. O humilde diz, eu estou com dor, eu precisava de uma visita, eu precisava de uma ligação, mas eu vou ligar, eu vou visitar. Sabe por quê? Porque eu tenho o mesmo sentimento de Jesus, eu tenho a mesma forma de agir de Cristo. Não é sobre o que os outros, grave isso, irmão, não é sobre o que os outros fazem, é sobre o que Cristo é, irmão. É isso que Paulo está dizendo. Não é para ser recíproco. Se fizer, eu faço. Se visitar, eu visito. Se orar, eu oro. A gente vive nesse egoísmo. Isso é orgulho. Se fizer, eu faço. Se falar, eu faço. Irmão, é para ser igual Jesus. Humilhou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8, Luiz. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe o que a gente precisa lembrar? O que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre humilhação? O que a Bíblia diz sobre humilhação? Os humilhados serão... A Bíblia não diz isso, não. Estão enganados. Está vendo? Vocês são papagaio. Não é os humilhados serão exaltados. Jesus disse, aquele que a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. Fui humilhado, é só esperar a hora da honra. Negativo, desce mais você. Desce mais você, irmão. Humilhai-vos, olha esse versículo, irmão, grava ele no seu coração. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Quando você se humilha, irmão, não é para os homens que você está se humilhando, é perante a potente mão do Senhor. Quando você vence o orgulho dentro de si, deixa Cristo governar a sua vida e diz, sim, eu preciso de ajuda, sim, eu quero um conselho, sim, eu preciso que você me mostre o que eu não estou vendo, sim, não fui eu, foi o Senhor. Se não fosse Ele me dar fôlego de vida, se não fosse Ele me dar visão para eu enxergar, a Carol está nos dentes ali, se não é o Senhor da visão, irmão, ela arranca o dente errado. É mesmo? É a mão de Deus, é o dom dado por Ele, irmão, porque antes de existir faculdade, professor, foi o dom do Senhor do céu. O tamanho, a profundeza das colunas, das sapatas que tem que ser feita antes dos professores saber, irmão, na engenharia, foi o Senhor que deu. Faz desse tamanho para suportar o peso. Na advocacia, nós trabalhando na rua, irmão, pensa num trem que eu gosto, é pilotar moto, irmão, eu gosto, irmão, é bom demais. Mas foi o Senhor que me deu. E tem hora que a gente fala, o Pai toca, hein, ó. Se não for o Senhor, irmão, se não for o Senhor, é noite. É necessário ou não falar sobre orgulho, irmão? Fala a verdade. Fala a verdade, irmão. Deixa eu dizer alguma coisa aqui, ó. Tem gente com a vida barrada há anos por conta desse detalhe chamado
orgulho, porque tá parecido mais com o time adversário, irmão. Mas misericórdia, eu tomo ceia, misericórdia, eu conheço toda a Bíblia, misericórdia, eu prego, eu ensino, eu falo, eu canto. Ah, irmão, Satanás estava onde? Foi orgulhoso. Alguns dizem que ele era chefe do coro celestial, irmão. E foi orgulhoso. O orgulho é um tema que a gente precisa atentar, irmão. Se há orgulho em nós, há uma porção de anjos caídos nos governando. Mas se há humildade, e o que é ser humilde? É dizer, tudo provém de Deus, 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 é Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Paulo diz mais, ele diz, porque nele vivemos e nos movemos, irmão. Nele vivemos e nos movemos, é Ele, irmão. Quer mandar fora o orgulho, irmão? Não pense que você, por si mesmo, conseguiu fazer alguma coisa. Você, nós por nós mesmos. Imagina Noé, irmão. E Jesus é especialista em quebrar o orgulho, irmão. Certa feita, os apóstolos que eu falei aqui, orgulhosos, saíram do templo e olharam o templo por fora. Quem já viu aqui o templo do Macedão lá? Quem já viu? É bonito, né, irmão? Por fora, né? Eu nunca entrei lá não, mas é bonito, né? O trem é... Imagina o de Jerusalém, irmão, como não era. Aí os discípulos estão passando com Jesus e diz assim, que pedras, né, Jesus? Que construções, né, Jesus? Aí Jesus conhece um coração orgulhoso na hora, irmão. Já joga um balde de água fria. Está vendo esse templo aí? Eu afirmo a vocês que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que aconteceu? 70 anos depois que Jesus falou, vem Nero e destrói todo o templo. E sabe o que a história diz? Jesus, olha o detalhe que Jesus deu. Não ficará pedra sobre pedra. Sabe o que aconteceu? Quando os romanos derrubaram o templo, a palavra era que no meio das pedras tinha ouro. Então, caiu o templo, eles pegavam as pedras grandes e quebravam mais ainda, pedra sobre pedra, para achar ouro. Olha a profecia de Jesus com detalhe, irmão. Olha a profecia de Jesus. Hoje só tem o que do templo lá, em Jerusalém? Um muro, que é conhecido como o Muro da Lamentação. E todo dia eles estão lá, colocando o papelzinho nele, orando nele. Mas pisou aqui na terra um que é maior que o templo, que nasceu numa manjedoura. Eu ouvi essa semana, irmão, eu estou encerrando já. Eu ouvi essa semana, olha a humildade de Jesus, irmão. A gente diz, né, a gente monta o presépio no fim do ano, né, naquele cestinho, Jesus, achando que aquilo ali é a manjedoura, né? Sabe o que é uma manjedoura? Sabe o que é? É um lugar aonde os animais comiam. Era um buraco que era onde os animais comiam, que vem da origem à palavra manjar, manjedoura. Ou seja, José entrou numa estribaria, aonde ficavam os animais comiam, viu o buraco aonde os animais comiam, colocou uma palha ali é a manjedoura. Deus está num lugar, irmão, improvável, o que é maior que o templo, o que poderia nascer no castelo. Aliás, os judeus estão esperando até hoje um rei igual Davi, mas Jesus é um rei
que não tem nenhum tipo de orgulho. Jesus não se orgulhou, enquanto aqui na terra, em ter uma coroa. Aliás, a coroa dele foi de espinho. Jesus não se preocupou em ter um manto cintuoso, um trono, né? Que a gente vai em algumas igrejas, tem o trono lá, irmão, para um mostrar que é maior que o outro. Está lá o trono. Jesus não se preocupou com isso. Jesus se preocupou. Sabe por quê? Nele não tinha nenhuma fagulha de orgulho. E para encerrar, irmão, sabe o que o orgulho faz? Sabe o que essa barreira do orgulho faz? Nos impede de perdoar, de nos sentirmos perdoados, e começa as justificativas. Eu fiz isso por causa daquilo. Eu fiz aquilo outro por causa daquilo outro. É a blindagem. Sabe o que é isso? Orgulho. Mas que esta palavra está quebrando nessa noite, em cada coração, em cada um de nós, irmão. Jesus quer nos limpar. Não pode ter nenhum pouquinho, mano, nenhum pouquinho, porque se tiver um pouquinho, é um pouquinho de anjos caídos movendo em nosso coração. Mas a nossa habitação é do Espírito Santo de Deus, e a humildade, ser igual a Deus. Olha lá, olha o que aconteceu depois com Jesus. 9, Luiz. E peço isso, que o vosso amor cresça ainda mais e mais, em ciência e em todo conhecimento. 10. Para que, é o 2, Luiz, você está no 1 aí. Filipenses 2, 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra. 11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual foi o caminho, irmão, para a exaltação de Cristo? Qual foi o caminho? Humildade. Nenhuma raiz de orgulho estava nele, irmão. Deixa eu dizer, irmão, a gente vive tempo onde os coaches dão chave, né, pra gente, né? Pega a chave aí, ó, pega aí. Ó esse inside agora, né? É isso? É o mindset, é isso? É? Ó o inside, irmão. Talvez as coisas vão mudar. Talvez não. Eu tenho certeza que vai mudar. Quando não houver nenhum resquício de orgulho dentro de nós. Em todas essas áreas, irmão. Não é só na soberba. Mas eu não me acho mais que os outros. Glória a Deus, você está no caminho certo. Mas você tem essa redoma. Você já está armado, irmão. Se alguém se aproxima, você já está armado. Quem manda na minha vida sou eu. Quem dirige a minha vida sou eu. Quem faz sou eu. Eu fiz por causa disso, eu fiz por causa daquilo. Eu não escuto ninguém. Ninguém quer saber de mim. Ninguém paga minhas contas. Deixa eu dizer, não é nem você que paga a sua conta, viu? É o Senhor que paga, tá bom? Só para quebrar o seu orgulhinho aí. Ah, se não for o Senhor, irmão. O que o salmista diz, eu encerro aqui. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Olha que passagem, irmão. Vamos orar. É necessário ou não, irmão, falar de orgulho? É necessário ou não a gente aprender sobre isso, irmão? Agora, me perdoem, porque nesses 6 anos de Hag eu não me lembro um dia que eu falei sobre isso. Eu não me lembro. Hoje. Mas de verdade, isso aqui é um tema que tem que voltar constantemente, irmão.
Quem sabe a gente não faz uma série. Quem sabe a gente não faz. Todo começo de ano a gente fala sobre isso. Porque é o caminho, irmão. Quem sabe para começar o ano, a gente não faz isso. Vamos falar novamente de orgulho, para a gente não ter anjos caídos dirigindo a nossa vida? Eu tenho certeza, irmão, que assim como a minha vida, essa palavra alcançou lugar em muitos corações. E Deus vai te fazer entender, quando houver situações onde o orgulho vai querer tomar a frente, Deus vai te mostrar. E a sua atitude vai ser diferente. Vai ser de alguém parecido com Jesus. Você podia responder, a palavra estava na ponta da língua, você podia abandonar, você podia deixar, você podia dizer, não é que tem razão mesmo? A gente está ouvindo mais os orgulhosos do que os humildes, irmão. Os orgulhosos põem lenha na fogueira. Por que você vai ainda? Por que você não abandonou? Para, você não viu o que fizeram não? Os orgulhosos põem mais lenha na fogueira. Mas os humildes dizem, é verdade. Pedro negou 3 vezes, é verdade. Mas ele me ama. É verdade. Pedro falou que não ia negar, mas negou. Mas ele chorou amargamente. O orgulho saiu. Sai orgulho. Sai orgulho. Nós repreendemos toda raiz de orgulho em nossos corações. Toda influência maligna que nos faz ser orgulhosos está repreendido em o nome de Jesus. Esta é a raiz que dá origem a todos os males, o orgulho. E eu não quero ser conhecido como um servo de Deus orgulhoso. Eu não quero ser conhecido como um cristão orgulhoso. Aliás, não existe cristão orgulhoso. Ou eu sou orgulhoso, ou eu sou cristão. Ou eu sou orgulhoso, ou eu sou seguidor de Cristo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Deus, a ser mais parecido contigo. Jesus, me ajuda a cumprir, a ter em mim, não parecido, não similar, mas o mesmo sentimento que o Senhor teve, que deixou o trono de glória, deixou os céus e veio para esta terra cumprir o propósito na humildade, Pai. Nos ajuda, Senhor, a não ter uma falsa humildade, a saber falar não quando é preciso, ter ousadia para o não, como o diabo ofereceu para Jesus os bens dessa terra. Uma pessoa orgulhosa tinha pego, Pai. Como o diabo ofereceu algo momentâneo, o alívio da fome, uma pessoa orgulhosa se satisfaria ali, Pai. Mas em nosso Senhor não tinha nenhum resquício de orgulho. E ele disse não, 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 mas sim para o céu e para a tua vontade. Ajuda, Pai. Eu tenho certeza que a partir de hoje, Pai, mentes foram abertas, mentes foram liberadas. Pai, nós iremos ter alguém que fala ao nosso coração. Nós não vamos dar desculpas mais. Nós não vamos nos resguardar, nos proteger. Seremos humildes, parecidos contigo, para a honra e para a glória do teu nome. Quem recebe esta palavra, diga amém, irmãos. Aplauda ao Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde. Para quem vai trabalhar amanhã, bom trabalho. Para quem fica em casa, que Deus te dê um bom descanso e te abençoe e te guarde em nome de Jesus. E que o fim de semana seja de bênção. Domingo estaremos aqui. Ore. Minha mãe e a Thalita não estão bem. Ore por elas para que Deus restaure a saúde em nome de Jesus. Vamos orar?
agradecendo a Deus por esse culto, por tudo que Ele falou com a gente, em nome de Jesus. Pai de amor e de bondade, obrigado por Tua palavra, por Tua direção, pelos Teus propósitos em nossa vida. Nos ajude, Senhor, que essas palavras possam, Senhor, alcançar lugar em nosso coração. Todo orgulho, resquício de orgulho em nosso coração, todo governo dos anjos caídos, através do orgulho, caia por terra, Pai. Seja despedaçado, seja expulso de nosso coração. Que essa palavra nos fortaleça, nos guarde, nos ajude, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Te louvamos e te agradecemos, que Tua igreja vá em paz, debaixo da Tua proteção e potente mão, é o que nós te pedimos, crendo e já te agradecendo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus, esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Nós vamos dizer, abrace seu irmão, deseje a ele uma boa sexta-feira,